Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui assistindo a gente. Nós somos a União Presbiteriana de Adolescentes aqui da nossa igreja, de Cidade de Carvalho. Estamos hoje com o pastor João Marcos para a gente bater um papo. Os adolescentes fizeram algumas perguntinhas também. Então, se apresente, pastor. Joia, é um prazer muito grande estar nessa live e poder conversar com os adolescentes. Sempre tem alguém que fala, os adolescentes, eles são o futuro da igreja, mas na verdade, hoje eles já são pessoas importantíssimas na igreja local, por causa da alegria, do entusiasmo e do fervor com que eles sempre se destacam na igreja local. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Amém. Pastor, o senhor começa se apresentando, como que era a infância do senhor também, a adolescência do senhor, a gente quer saber. Joia. Bem, é muito peculiar a minha história de adolescência, porque eu nasci na igreja, nos fundos da igreja. Meu pai era zelador da igreja. Então eu fiquei morando nos fundos da igreja até os 13 anos de idade. Eu fui presidente da Liga Juvenil, fui presidente dos adolescentes, da mocidade, e para mim foi um verdadeiro seminário. Eu posso dizer isso porque quando eu fui para o seminário em Campinas, foi um amigo meu, recém-convertido, junto para o seminário. Fomos juntos. Só que ele se converteu tardiamente. E a bagagem que eu levava era bem diferente daquele meu amigo, por conta de ter nascido na igreja, criado na igreja, em todo o sistema. E a minha adolescência foi vibrante, porque era um tempo muito vibrante. A igreja era grande, a Igreja Presbiteriana da Penha, e os adolescentes participavam de festas, de acampamentos, de atividades na igreja. Eu lembro com saudosismo do tempo dos adolescentes da minha época, isso há 55 anos atrás. Então, o senhor cresceu na igreja, todo o seu período de adolescência. Exato. Foi vivendo a UPA, que Isso. antigamente não era UPA, né? Era outro nome. Era outro nome mesmo, nem me lembro mais. Era Soldadinhos de Cristo, Liga Juvenil, depois os adolescentes, que eu nem me lembro mais se era a União Presbiteriana dos Adolescentes. Mas o fato é que nós tínhamos os coordenadores, e eram muito animados, e a gente se envolvia ativamente no trabalho dos adolescentes. E o senhor é de São Paulo mesmo? Sim, eu nasci na Penha, na Zona Leste. Fui criado aqui em São Paulo, por isso estou muito à vontade aqui já, minha família toda daqui, e tem sido uma bênção sempre, porque eu encontro pessoas daquela época, né, que foram companheiros de adolescentes na Igreja da Penha, que trabalharam juntamente comigo. É muito bom encontrar essas pessoas e ficar lembrando das nossas atividades daquela época. E o seu pai, ele cantava, não era? Meu pai era músico, ele era regente do coral, foi ele que fundou o coral da Igreja Presbiteriana da Penha, que tem o nome Coral João Calvino, isso nos idos de 1960. E ele é compositor também de alguns hinos, e nós cantávamos no coral, nós formamos um quarteto quando éramos adolescentes, já quase para jovem. Então o senhor sempre cantou? Sempre. Desde a Liga Juvenil, eu me lembro dos cânticos, Posso Ser o Missionáriozinho, e nós cantávamos o tempo todo. A Igreja da Penha era uma igreja de forte louvor e adoração, de quartetos, conjuntos, e bênção. A música sempre foi uma bênção no meu ministério e na minha vida pastoral. Pastor, aqui no meu ponto, alguém perguntou, não fui eu que perguntei, tá? O senhor conheceu a Marisa na adolescência? Isso. Eu tinha 19 anos quando eu conheci a Marisa. Eu estava cantando no coral, na Igreja da Penha, e apareceram algumas pessoas da Igreja de Hermelino Matarazzo, alguns jovens, que foram convidar o pastor
reverendo Daniel Mariano da Silveira, já falecido, saudoso, excelente pastor, grande pastor da minha época. E quando eles entraram na igreja no culto à noite, meus olhos brilharam em ver aquele grupo de pessoas, principalmente a Marisa. Aí então eu comecei a frequentar um pouco mais a igreja de Ermelino Matarazzo. Por causa da Marisa. Então, né, pastor, tem que estar conhecendo as outras igrejas para... Sem dúvida, sem dúvida. Para conhecer, vai que, né, você acha a prometida Exatamente. nas outras igrejas, né? Exatamente, é por aí. E aí vocês começaram a namorar? Então, aí eu fui para Ermelino Matarazzo e tal, comecei a frequentar um pouco a igreja lá, e ficamos entreolhando e conversando. E ela me disse que tinha 18 anos, mas ela me enganou, ela não tinha 18 anos. Ela tinha quanto? Ela tinha 13 anos. E eu 19. Mas aí a gente já estava se gostando, começamos a namorar, com autorização dos pais dela, né? E deu namoro e deu casamento. Já estamos já 47 mais 4 de namoro, 51 anos que nós nos conhecemos. Uhum. Então, para você da UMP, né, porque a UPA ainda é um pouco novinha, ainda tem esperança, né? Vocês conhecer as outras igrejas. Exatamente, é por aí, esse é o caminho. E aí, vocês casaram depois de uns... Nós namoramos 4 anos, ela com 17 anos e eu com 23. Aí nós nos casamos lá em Ermelino Matarazzo, na igreja dela. Aí o senhor foi para Maringá, não é? Não, aí a história é a seguinte. Havia uma congregação da Penha, na Vila Buenos Aires, muito fraquinha. E houve uma cisão do coral da Penha. Eles resolveram sair da igreja da Penha e ir todos para a congregação de Vila Buenos Aires, para ajudar o trabalho. E o fato é que, quando eu me casei, eles pediram para a gente ajudá-los ali na congregação. Então eu não voltei mais para a Penha, eu voltei para a congregação de Vila Buenos Aires, que dali 2 anos passou a igreja. E ali naquela igreja da Vila Buenos Aires eu fui o primeiro candidato a ser mandado para o seminário, em 1979. Então, o chamado do senhor para o ministério, como que o senhor falou assim, eu acho que Deus está me chamando para isso? É interessante que nós somos 5 irmãos, 2 mulheres na ponta, mais velha, mais nova, e 3 irmãos homens no meio. E todos os 3 foram para o seminário. Olha só. Todos os 3 tiveram chamado. Olha, é impossível você morar no fundo da igreja 13 anos e não ser tocado, não ser chamado, sabe? É por isso que Ana levou seu filho para o templo naquela época, né? Para ficar ali, porque é ali que ele foi tocado e foi chamado e se tornou um profeta. Então, tudo isso aconteceu na vida desses 3 irmãos. Nós somos tocados por esses 13 anos de envolvimento na igreja. E o chamado foi acontecendo naturalmente, sabe? As mensagens ouvidas, os desafios, os hinos, os cânticos, a adoração, tudo isso mexeu conosco. Então a gente nasceu na igreja e nós nos convertemos ali, e o chamado foi só uma questão de tempo. Foi acontecendo. Foi acontecendo naturalmente. Era impossível dizer não para o chamado, sabe? A gente estava muito envolvido na obra de Deus, envolvido na casa de Deus, envolvido na igreja, e aí foi uma consequência o chamado. E juntamente com a música, né? Sim, sempre. Cheguei no seminário com violão, com cavaquinho, e a minha turma, até hoje, quando meus colegas de classe, eles entram em contato comigo, eu falo, e aí, o cavaquinho, e o violão? E o acordeão? E o acordeão veio depois. Depois que aprendeu o acordeão, foi aprendendo os outros instrumentos. Já toquei sax na igreja, aqui quando eu cheguei eu tocava sax. E a música, no louvor, a adoração, os hinos, é impossível viver sem eles, né, na adoração. E ultimamente a UPA ela tem entrado no coral, né? E o senhor vê a importância do coral, do louvor, dos cânticos para os adolescentes? Sim. Eu acho que é especial. Eu entrei no coral muito cedo, papai era regente, né? E ele era muito severo, muito exigente. E eu entrei no coral muito cedo, depois o quarteto. Aí uma coisa chama a outra, sabe? O louvor é uma coisa que brota no coração da gente. Eu acho muito importante participar do coral logo cedo. É bênção na vida.
cada um de nós. A gente vai afinando as nossas vozes, o ouvido vai melhorando muito, e isso ajuda muito na participação do louvor e da adoração. Eu acho que é por aí o caminho. Estar envolvido com a música e com o coral, e com a equipe de louvor e etc. Eu acho uma coisa, pastor, também, é que tá junto com os mais velhos. Então, a UPA tá lá junto com o PH, com a SAF, e tá todo mundo junto, né? Querendo ou não, a UPA tá escutando os conselhos também dos mais velhos, aprendendo com os mais velhos, né? Sim, e é interessante saltar aqui que no tempo da minha adolescência e mocidade, não existia equipe de louvor. A Igreja Presbiteriana do Brasil não aceitava isso, e isso é um assunto novo da pós-modernidade. Até 1970, 75, nós não tínhamos, só tínhamos o coral, o cântico congregacional e o quarteto ou um trio no máximo, mas equipe de louvor não existia. Não é? Hoje vocês têm esse privilégio de ter instrumentos, músicos, equipe de louvor, com cânticos espirituais. Então o que nós cantávamos eram os hinos e salmos. Os cânticos espirituais só em acampamento, só lá no salão social. Era assim na minha época. Então, voltando na história, mais ou menos. Isso. O senhor foi para Buenos Aires. Depois de casado. E aí depois que foi pro seminário. E aí depois, onde que chegou em Maringá? Ah, sim. A história foi assim. Vila Buenos Aires estava crescendo muito. Era um mover que houve ali na igreja. Os jovens de várias igrejas afluíram para lá. A igreja cresceu muito, porque era uma igreja mais aberta, desenvolvia trabalhos sociais, evangelismo em hospital, equipe de louvor, e nós trabalhamos muito com a mocidade naquela época, e a igreja começou a crescer muito. E quando nós fomos para o seminário, no terceiro ano do seminário em Campinas, a igreja de Buenos Aires estava namorando o pastor da Vila Varela em Poá, reverendo Altamiro. E os presbíteros lá de Vila Varela disseram: olha, a gente cede o Altamiro para vocês se vocês mandarem o seminarista João Marcos para cá. A gente faz uma troca. Então eu fui utilizado como elemento de troca. Foi um escambo. Foi. Aí o reverendo Altamiro veio para Vila Buenos Aires e eu fui no meu quarto ano como seminarista. Então eu chegava sexta-feira do seminário, já ia direto para Poá, Vila Varela. A Marisa ficou na casa pastoral lá, e eu chegava de sexta-feira à noite, trabalhava o sábado lá, agitava, fizemos vários trabalhos, havia uma mocidade enorme. Para vocês terem uma ideia, uma igreja muito pobre, muito humilde, mas de muita gente, muitos mineiros. A escola dominical tinha 400 alunos. Nossa. Era uma coisa impressionante. E nós fizemos atividades vibrantes lá, foi um tempo muito bom. E eu fiquei também, depois que me formei, um ano como pastor. Eu fui logo ordenado e fiquei um ano como quarto-anista e um ano como pastor. Depois disso, então, a igreja de Vila Buenos Aires me chamou de volta para ser auxiliar do Altamiro. Mas nisto eu já tinha uma consulta de Maringá, que era para o outro ano seguinte. Então eu ficaria um ano como auxiliar do Altamiro, em 84, na Vila Buenos Aires, trabalhando com a mocidade. E de fato nós tínhamos 120 alunos na classe dos jovens. Nossa, e eu que bênção. Foi uma bênção. Eu fui trabalhar com eles ali, fiquei um ano, mas já tinha uma promessa de 1985 ir para Maringá. E foi esse o caminho de Maringá, Paraná. Então o senhor foi depois para Maringá e depois volta para São Paulo. Isso, eu fiquei 11 anos em Maringá. Fiquei 5 anos na Central e 6 anos na Vila Operária. Aí então nós retornamos para São Paulo, exatamente para o interior de São Paulo, Americana e Santa Bárbara. E aí depois a gente voltou para a capital. Aí veio aqui para Carvalho. Então, voltei para Vila Buenos Aires, você acredita? De novo? De novo. Em 2007 eu iniciei e fiquei 4 anos até 2010. Em dezembro de 2010 eu cheguei aí em Carvalho. Então teve todo um
um percurso antes. Exato. Porque o senhor então começou seu ministério, pastoreio assim mesmo, de ser pastor, foi em 1983. Em 83. Vila Varela, meu primeiro ano, 84 auxiliar na Vila Buenos Aires, 85 Maringá, fiquei 5 anos, e depois 6 anos na Vila Operária. Aí vim para o interior de São Paulo, fiquei 2 anos em Americana e fiquei 5 anos na Igreja Central de Santa Bárbara do Oeste. Aí voltei para a Vila Buenos Aires, fiquei 4 anos, da Vila Buenos Aires eu vim para cá. Veio para Carvalho. Estou há 14 anos aqui, terminando, né, esse ciclo. E o senhor, eu já fiquei sabendo que o senhor até chamou, acho que era o Nicodemos, não era? Augustus Nicodemos para Buenos Aires, que ele foi? Eu não sei, alguma história assim, a gente foi lá e falou assim, na época do João Marcos, o Augustus Nicodemos foi para Buenos Aires, bem no começo. Não foi, não. Não foi a história do Nicodemos é outra. A história do Nicodemos, pelo menos comigo, é sobre motociclismo. Ah, é verdade. O Nicodemos adora andar de moto e nós andávamos juntos. Fizemos alguns passeios, até algumas viagens. Que legal. Essa é a história do Nicodemos, nossa amizade. Tem um clube de motocicleta dos pastores? Isso, quando eu estava em Santa Bárbara, eu entrei no motoclube. Eu me tornei o capelão do motoclube, foi muito legal. Que legal! Foi muito joia. Aí depois eu vim para São Paulo é mais difícil. De andar de moto, perigoso. E também os motoclubes aqui são raros, e lá cidade pequena, são cidades próximas, né? Sumaré, Nova Odessa, Piracicaba, são muito próximos a Santa Bárbara do Oeste, e aí era fácil de a gente se comunicar e fazer os nossos passeios, o nosso grupo. Foi muito legal, foi um tempo muito bom. Inclusive, nós começamos um trabalho na Igreja Central, fizemos uma escola dominical, um culto dos motociclistas. Eu avisei o conselho, avisei a igreja. Quando acabou a escola dominical, 10h30, eles começaram a chegar. E eles eram da igreja? Não, eles eram da região. Da região. Aí chegaram os motociclistas, triciclos, fazendo aquele barulhão. Pararam em frente à igreja e entraram na igreja, cabeludos, todos de colete. E eles trouxeram os capacetes assim no púlpito. E nós fizemos um culto, cantamos alguns louvores. E eu preguei uma mensagem evangelística, oramos por eles. E, coincidentemente, estava conosco nesse dia o reverendo Marcos Napoli, ou Nicole, que hoje é missionário. E ele ficou muito impressionado. Eu nunca tinha visto um culto com os motociclistas. E foi legal que isso saiu até no Brasil presbiteriano na época. Foi um marco histórico, muito legal isso. Que legal. Então o senhor tem um envolvimento também com carro, né? Eu lembro uma vez que a gente foi na casa do senhor e tinha um Fusquinha, não era? Um Fusca, acho que era um táxi. Isso. Eu gosto muito de carro, de coisas antigas. Carros antigos, moto antiga. Uma coisa que eu, desde adolescente, né, trago comigo. Mas acho que passou essa fase. Já passou. Era um desejo da adolescência. Isso, o desejo de ter um Fusca bem arrumado. E essas coisas custam muito dinheiro, né? É um hobby muito caro. E o pastor vive mudando, não é? Quando eu estava em Maringá, eu também tive o privilégio de ter um carro muito antigo, que era de um colecionador. E eu fico lamentando até hoje ter vendido tão barato. Hoje valeria uma fortuna. Por conta da internet, né? Eles descobriram esse hobby e hoje está tudo muito caro. Muito caro. Mas então, o senhor, voltando na adolescência, o senhor falou que então trabalhava com os adolescentes na época de adolescente? Tinha presidente naquela época? Tinha, diretoria, a gente brigava para ser presidente e todo mundo queria participar da diretoria. Tinha cadeirada? Não, cadeirada não, mas olha, era uma disputa, todo mundo queria participar da diretoria e era tão gostoso, muito legal. A gente tinha uma prática que hoje não existe mais. O amigo secreto, a gente escrevia cartinhas. Ah, amigo secreto, de cartas. Com pseudônimo, Então, você escrevia cartinha e com pseudônimo, e a gente não escrevia só para o amigo, escrevia para todo mundo, né? E era muito legal, depois a revelação. De fato, foi um tempo muito jóia. Muito importante ressaltar aqui as festas que a gente fazia de sábado com os adolescentes,
com ping-pong, brincadeiras do salão, brincadeiras sociais, a gente brincava e ali a gente paquerava também, era muito legal. Ou seja, os adolescentes tinham duas casas, a casa deles e a igreja. Nós não tínhamos cinema, era um só, na Penha, e a gente não tinha costume de ir, não tinha dinheiro para isso, a gente não tinha shopping, a gente não tinha carro, a gente não tinha telefone, então a gente tinha a igreja e a nossa casa. Por isso a gente participava de tudo na igreja. A gente ficava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e a gente queria sempre estar na igreja, diferentemente de hoje, não é? É que eu acho que hoje, né, pastor, tem muita coisa para se fazer, Exato. pouco tempo no final de semana, aí, Exatamente. querendo ou não, os adolescentes, infelizmente, escolhem fazer outras coisas, né? Mas é muito gostoso, né? A gente tá em comunhão, tá junto com os adolescentes. Isso marcou a minha vida, a história da minha vida. Isso foi, como eu disse, foi um seminário. Foi o melhor seminário que eu fiz. Foi esse tempo. Trabalhar com os adolescentes. O tempo de igreja, o tempo dos adolescentes, o tempo da mocidade. Quando eu fui para o seminário, eu já tinha uma bagagem. Que aquele meu colega que era neófito, foi comigo, coitado, ele não tinha. Ele teve muita dificuldade no ministério. E alguma coisa que, assim, que o senhor lembra que mais marcou na adolescência? Será que tem um evento, Sim, alguma... Tem, foi quando eu fui a primeira vez no acampamento Palavra da Vida. Era muito disputado e muito caro, e eu não tinha condições de ir, mas aí de uma forma lá alguém ajudou e eu fui conhecer o acampamento Palavra da Vida. E foram os americanos que vieram, que trouxeram essa ideia de acampamento de jovens e adolescentes no Brasil. Daí então nasceu o grupo Jovens da Verdade, Vencedores por Cristo, por causa do acampamento Palavra da Vida. Isso marcou muito a minha juventude, e tudo isso faz parte do chamado, não é? Então o acampamento tem um lugarzinho especial. Muito especial. Aliás, Buenos Aires, ela cresceu muito em trabalho de acampamento, porque o presbítero lá comprou uma chácara e nós começamos um ministério de acampamento da Vila Buenos Aires, naquele lugar que existe até hoje, que é o acampamento Casa Branca. E aí nós fazíamos vários acampamentos, praticamente acampamentos evangelísticos. Para você ter uma ideia, nós levamos, por exemplo, na escola da Vila Buenos Aires, 2 salas de aula de graça. Levamos 40 alunos de uma sala, 40 alunos de outra sala, 80 adolescentes, e não eram evangélicos. Nós levamos para o acampamento de graça, fizemos o culto da fogueira, fizemos apelo, muitos deles se converteram, professoras foram juntos e ficaram impactadíssimas com aquilo. E foi um tempo que acampamento dava certo, dava resultado. Hoje está tudo muito caro, tudo muito difícil, né? Locomoção, etc. Mas o meu ministério pastoral é muito rico com experiências de acampamento. E acampamento tem um lugarzinho no meu coração muito especial também. Muito joia. E aqui em Carvalho, alguma experiência que o senhor falou assim, algum momento muito especial que o senhor guarda no seu coração? Bem, nós tivemos algumas, não é? Mas, sem dúvida, as mais marcantes foram aqueles trabalhos evangelísticos na Páscoa, que nós fizemos na rua. De fato, foi muito marcante, não é? Nós tínhamos aí quase 700 pessoas assistindo o coral cantando com aquela encenação, e tudo muito bem produzido, e uma igreja tão simples, sem recursos, fazendo um trabalho arrojado daquele na rua, fechar as ruas e divulgar o trabalho e fazer apelo, e tanta gente ficou impactada. E nós fizemos, pelo menos que eu me lembro, uns 4 trabalhos daquele, trabalho árduo, difícil de ser feito. Então foi muito arrojo da igreja, e aquilo foi impactante, marcante. Eu tenho certeza que a igreja não vai esquecer de maneira nenhuma daqueles trabalhos. Não sei se terão condições de fazê-lo novamente. Por isso que eu digo, há um mover de Deus que passa, é um vento do Espírito que passa, e que nós precisamos levantar as nossas velas, para que o vento do Espírito bata nessas velas. Aquele tempo foi um mover extraordinário. Hoje pode ser que vocês vão viver outro mover. Nós estamos vivendo um mover da oração, não é? Que pensa você ter 60, 70 pessoas orando
toda sexta-feira. É um mover isso, uma coisa nova, inédita. Então, são coisas que marcaram o meu ministério aqui. E os adolescentes estão presentes também, né? Porque eu acho que hoje em dia tem, é adolescente, só a UPA. Não, mas é interessante, né? Eles estarem em todas as áreas. No coral, na reunião de oração, no estudo bíblico. Então é muito bonitinho ver, né, a UPA presente e gosta de estar presente. Que bom. Uma igreja pujante, com ministério pujante, um pastor pujante, alegre, dinâmico, avivado, ele sempre vai ter o povo com ele, a igreja crescendo, os adolescentes participando, porque você acaba sendo arrastado para esse avivamento, para esse trabalho, sabe? É difícil você ficar assistindo de longe, de fora, e não ser contagiado pelo agir do Espírito Santo. A gente é contagiado. Aí então os adolescentes participam, os jovens participam e coisas lindas acontecem, né? Graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo único na nossa igreja. Pena que eu estou de saída por conta do meu tempo, que já chegou, não é? Eu já tenho 70 anos e eu não sei se você sabe, mas havia uma lei na igreja presbiteriana que os pastores eram obrigados a parar com 70 anos. A lei mudou, graças a Deus. Hoje, se o conselho quiser convidar um pastor com mais de 70 anos, pode convidar. Ele pode pastorear normalmente. Mas havia essa lei. E essa lei, ela tinha o seu significado. Chegando aos 70 anos, geralmente os pastores estão mais cansados, é preciso dar lugar aos novos, não é? E assim a gente entendeu que era hora de dar oportunidade aos mais novos. A igreja cresceu muito e, de repente, eu recebi um chamado também, né, de ajuda de outra igreja que está carente. Então, Deus sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? E alguma lição, assim, que o senhor levou no período da adolescência? Tipo, alguma coisa que marcou também, um incentivo também para os nossos adolescentes, para a gente continuar, né? Porque a gente tem que continuar em todas as sociedades da nossa igreja. Se o senhor quiser dar um incentivo para eles, Sim. Alguma lição que o senhor levou destes anos também, na fase da adolescência. Não tenha dúvida que o que mais marcou a minha adolescência foi o fato de estar junto com um grupo de adolescentes, crescer junto com eles, participar de acampamentos junto com eles e atividades da igreja. Essa comunhão foi tão especial, mas tão marcante que a gente lembra hoje com saudade. Quando nós nos encontramos, hoje nós estamos já idosos e é tão gostoso nos encontrarmos e relembrar esse tempo. Tempo que a gente ia para o acampamento, tempo que a gente cantava nos encontros de adolescentes, a gente gostava de cantar segunda voz e fazer duetos, e a gente tinha uma comunhão muito gostosa, e isso marca a adolescência da gente, não é? Então, queridos, eu posso deixar para vocês esta mensagem: caminhem juntos. Não abram mão dessa caminhada com os adolescentes na igreja, com a mocidade na igreja, sabe? Vale a pena, marca de forma especial o caráter, o temor a Deus, o respeito, a consagração, caminhar com esses irmãos da mesma idade, da faixa etária, não é? E principalmente os adolescentes, que hoje têm chamado para o mundo muito forte das drogas, das coisas pecaminosas, que hoje é muito mais forte do que na minha época. Por isso é importante vocês estarem juntos, no avivamento, cantando, no coral, participando das atividades da igreja, se fortalecendo, sabe? Tendo liderança jovem para ajudá-los e estar desafiando a participarem dos trabalhos, correndo atrás daqueles que se afastam. Por isso que eu faço um apelo àqueles que estão à frente, que têm chamado, como você e outros adolescentes que estão à frente da diretoria, que de fato cuidem dos adolescentes, cuidem com amor, para que eles não se afastem, porque
só perde quem se afasta dessa comunhão tão gostosa, sabe? Porque essa época vai passar e você vai ficar lembrando, como eu lembro hoje, que tempo gostoso, como era bom a gente passar a tarde toda na igreja jogando ping-pong, peteleco e brincando e orando e cantando. Olha, que saudade, que tempo bom, inesquecível. Muito bom estar o senhor com a gente, conosco aqui, com essas lições, né, que a gente vai que estamos aproveitando aqui e tirando. Muito obrigado, João Marcos, pelos 14 anos também, pelo amor pela nossa UPA também. E a gente, infelizmente, tem que estar encerrando, porque o nosso tempo está acabando, mas que Deus abençoe o senhor grandemente nessa nova fase. E pode deixar que a UPA Jair Carvalho, aí ó, queridos upitos, é para vocês. A gente tem que seguir firme e seguir firme na caminhada cristã, com Cristo, né, em comunhão. Muito obrigada, pastor, por estarmos. A gente tem um presentinho também. Ah, que bom. Ah, que joia. Para o senhor. Olha aqui, obrigado pela... Tem atrás, ó, João Marcos. João Marcos, meu nome. Vou levar com grande carinho lá para a igreja de Santa Bárbara do Oeste. Tem que deixar assim, ó, na cristaleira, assim, ó, bem grande, UPA e Carvalho. Eu vou deixar lá no gabinete, pode estar certo. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente, esse papo. A gente tem um novo projeto de mais entrevistas, então fiquem no aguardo e espero vocês na próxima. E não se esqueçam de se inscrever no Instagram da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Jair Carvalho. Muito obrigada!